Olá! Começa o nosso último Justiça para Todos Retrospectiva 2012. Durante o mês de janeiro, nós mostramos aqui os fatos que marcaram a atuação da Associação dos Juízes Federais do Brasil ao longo do ano passado. No programa de hoje, você vai acompanhar o 29º Encontro dos Juízes Federais do Brasil, realizado entre os dias 6 e 8 de dezembro. Foram 3 dias de debates sobre temas de interesse da categoria e reflexões sobre as atividades da Justiça Federal. Eu sou Daniela Ramalho e o Justiça para Todos está no ar. Com o tema central A JUF 40 anos, Justiça Federal e Desenvolvimento, juízes federais de todo o Brasil se reuniram no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 8 de dezembro de 2012. O Encontro Nacional promoveu a integração da magistratura federal, outras carreiras jurídicas e a sociedade civil. Foram 3 dias de debates sobre temas de interesse da categoria. Acompanhe na reportagem de Gisele Mourão. Nos 3 dias de evento, diversos painéis foram apresentados para os juízes federais de todo o país. Temas como o desenvolvimento da justiça, desafios do judiciário e a comunicação foram debatidos por diversos especialistas. O grande juiz é aquele que não tem medo da opinião pública, que sabe respeitar a opinião pública sem temer a opinião pública e sem fazer o jogo da opinião pública. Nós temos muitos outros pontos a melhorar. As condições de trabalho, a estrutura de carreira. A justiça só é justiça quando atende o anseio de justiça da população. Durante as palestras, os participantes puderam fazer perguntas e debater os temas. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, conselheiros do CNJ e o presidente da JUF também estiveram presentes. O encontro dos juízes federais, da JUF, já é uma tradição e ele tem a importância de fazer o congraçamento dos juízes. Os colegas têm a oportunidade de se reunir para se conhecer, para conversar, trocar ideias. Os juízes federais e ministros se reuniram em almoços e jantares, estreitando ainda mais os laços da magistratura federal de todo o país. A principal importância do evento é possibilitar o contato pessoal com colegas que vivem realidades muito distintas, né? E a par disso sempre é possível se atualizar. Todo ano é realizada a Assembleia Geral Ordinária da Associação. Na reunião, os juízes federais debatem diversos pontos relacionados à carreira. A Assembleia foi presidida pelo presidente da associação, Nino Toldo. Na Assembleia debateu-se muito sobre os temas relativos à remuneração da magistratura e decidiu-se pela deliberação eletrônica também, ou seja, a votação daquilo que foi discutido será oportunizada a todos os associados e não apenas aqueles que participaram presencialmente da Assembleia. Foi uma Assembleia longa, exaustiva, mas muito importante para a JUF. Nós estamos buscando quais são os caminhos para conseguir levar a cúpula do judiciário e os demais poderes a entender a gravidade da situação e fazer isso de uma forma que não prejudique a população, porque nós não estamos aqui para prejudicar a população, nossa função é exatamente o contrário. Nós todos vamos ter oportunidade de votarmos, porque vai ser uma assembleia eletrônica, então não tem ninguém que está cansado não, na sua casa, no seu trabalho, entra na lista e responde o questionário. A Assembleia não tem só a função, digamos, de debate e reivindicação corporativa, ela tem também a preocupação institucional, no sentido de colaborar com o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, do relacionamento do Poder Judiciário com os demais poderes, e isso foi muito bem debatido, estudado nesse evento. Para encerrar o evento, foi feita uma confraternização. Realizado no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil é promovido anualmente e tem como objetivo integrar a magistratura federal, outras carreiras jurídicas e a sociedade civil. O Encontro Nacional é um momento importante para esse congraçamento, para essa troca de experiência, de vivências, para reatar os laços de amizade e também, claro, para discutir nossa carreira, para discutir assim face a face nossas carreiras, os problemas, as soluções. Esse é um momento que nós temos para poder refletir
sobre este papel da Justiça Federal, em que medida há necessidade de alguma alteração. O Brasil tem se expandido do ponto de vista de assegurar a efetividade de direitos ao conjunto da população, tem lutado com algum grau de eficácia contra as desigualdades sociais, e eu acho que a nossa forma de participar disso é discutir formas de democratizar o judiciário, de assegurar a democracia para fora do poder judiciário, para dentro do poder judiciário, e projetar qual o poder judiciário comprometido com essa sociedade democrática e mais justa que a gente quer para os próximos anos. Durante a abertura do 29º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil, o presidente da AJUF, Nino Toldo, traçou um panorama dos principais desafios da magistratura federal brasileira. Confira como foi o discurso. Valorização da magistratura. Há 6 meses, em meu discurso de posse na presidência da AJUF, afirmei que o pressuposto de nosso trabalho seria a valorização da magistratura. Disse, naquela ocasião, que em nosso programa de campanha fixáramos 5 eixos fundamentais para a nossa gestão: a valorização da magistratura, a estrutura da Justiça Federal, a política remuneratória, a inserção social da magistratura e o respeito ao associado. Também disse que, se bem analisássemos esses eixos, verificaríamos que todos eles convergiam para um só: a valorização da magistratura. Relembro isso para lhes dizer que, desde o início da nossa gestão, temos trabalhado incessantemente dentro desses eixos e com esse objetivo. O trabalho é árduo, mas é possível obter resultados. Respeito à magistratura. Os poderes da República não têm tido efetivo interesse na resolução dos problemas fundamentais do Poder Judiciário brasileiro. Apesar disso, não nos sentimos desestimulados. Pelo contrário, isso nos dá fôlego para lutar e até mesmo gritar pelo respeito à magistratura. Respeito às juízas e aos juízes que diariamente proferem milhares de decisões por este imenso Brasil, de grande importância para a sociedade brasileira. Mudanças na carreira. A carreira da magistratura no Brasil tem se tornado desinteressante. A perda de prestígio institucional tem repercutido no ânimo dos juízes. Como eu também disse em minha posse, isso não decorre apenas da queda do poder aquisitivo dos subsídios, mas também da falta de perspectiva de progressão na carreira e da significativa redução da autoridade das decisões de primeiro e segundo graus, tendo em vista a cada vez maior concentração de poderes decisórios nas instâncias superiores. Isso tem se refletido até mesmo no perfil de candidatos que se inscrevem nos concursos. Remuneração. No aspecto remuneratório, quero deixar claro que o reajuste de subsídio em 15,8%, dividido em 3 parcelas anuais de 5%, está muito longe de atender às necessidades da magistratura federal. Que fique claro, não concordamos com esse percentual e, por isso, a AJUF vai continuar sua luta em busca da recuperação das perdas decorrentes da inflação, a fim de fazer-se cumprir o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estabelece que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos servidores públicos observará, dentre outras coisas, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. A remuneração da magistratura federal, atualmente, não observa a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo de juiz, bem como as restrições que lhes são impostas. O regime de subsídio em parcela única fracassou. E esse fracasso decorre, principalmente, da falta de revisão anual, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. E o Poder Judiciário precisa reconhecer sua responsabilidade nisso. É preciso que se estabeleça um diálogo institucional entre os vários poderes da República para que se fixe uma forma adequada de remuneração da magistratura. É imperioso que os poderes da República ajam de forma séria e coordenada para que este país tenha uma magistratura dignamente remunerada. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça,
o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e os tribunais regionais federais precisam se engajar nesta luta. Isso não é uma luta corporativa. Trata-se da defesa institucional da nossa carreira, da defesa da magistratura. União. O momento é sério. Senhoras e senhores, permitam-me finalizar com as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, imortalizado na praia de Copacabana, em uma bela estátua, desta maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Disse o poeta: o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Muito obrigado. A seguir, você acompanha 2 painéis que foram debatidos durante o encontro nacional. Um sobre o desenvolvimento da Justiça Federal e outro sobre os dilemas atuais da Justiça brasileira. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Seguinte, gente, presta atenção. Só tem uma coisa melhor do que poupar. É poupar na Caixa. Claro, eu sei como é que é. Tá chegando o fim de ano, vem aquela graninha extra, 13º, férias. No fim de ano todo mundo quer gastar, comprar roupa nova, normal. Um quer viajar, outro quer comprar um computador pro filho. Mas pega uma parte dessa grana, separa e põe na poupança da Caixa. Porque tem um ano todo pela frente, se liga. Quem poupa, quando precisa, tem. Vem. No primeiro painel do Encontro Nacional, foi debatido o desenvolvimento da Justiça Federal. O tema foi abordado na esfera econômica e social. Problemas e soluções da justiça brasileira foram apresentados pelos especialistas. A presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, abriu o primeiro painel do encontro. O debate foi sobre o desenvolvimento da Justiça Federal. O ministro do Supremo, Luiz Fux, foi o primeiro a falar. Fux afirmou que o judiciário brasileiro ainda está lento. Além disso, o ministro destacou a importância de medidas como a conciliação para acelerar o processo de julgamento. O novo Código de Processo Civil traz um estímulo muito grande à mediação. O futuro da solução dos litígios será efetivamente a utilização de ações transindividuais e de mediação, salvo aqueles casos particulares de litígios interpartes, questões de família e que sejam efetivamente particularíssimos. Outro ponto bastante enfatizado por Luiz Fux foi a valorização da magistratura. Eu acho que a grande valorização da magistratura, ela advém da confiança que o povo tem no judiciário. Então, todos esses instrumentos vão permitir que o juiz julgue bem e rápido. Isso automaticamente vai acarretar uma valorização da justiça. Por outro lado, decisões exemplares do judiciário elevam a autoestima dos juízes, que é muito importante para você se motivar e profissionalmente se desenvolver muito bem. A justiça e a economia foram abordadas pelo pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Daniel Cerqueira. Segundo ele, existem mais de 83 milhões de processos em tramitação no judiciário. Adultos entre 25 e 39 anos são os que mais procuram a justiça para garantir os próprios direitos. Isso, primeiro, mostra um aumento espantoso do acesso à justiça e, por outro lado, coloca a dimensão do desafio que a justiça enfrenta aí, né, face a esse volume enorme de processos aí. O Brasil, nas últimas décadas, tem melhorado muito em inúmeras dimensões, não só porque a gente venceu a hiperinflação, que foi até a década de 90, né, o número de pobres no Brasil diminuiu barbaramente. Entre outras dimensões, o acesso à justiça também foi algo, foi um desses elementos que está consubstanciada aí essa melhora do país nas últimas décadas, né? A desembargadora federal Maria Helena Cisne, que presidiu o primeiro painel, também acredita em mudanças para que a justiça continue em ascensão. Nós temos vários caminhos para diminuir a litigiosidade. O poder público cumprir
com as suas obrigações, porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, as coisas deveriam ser resolvidas no campo do executivo. Aí o executivo não cumpre as suas atribuições, o legislativo também, aí o processo vai então para a justiça. E a justiça tem que dar conta, porque a gente não pode recusar um processo, uma demanda. Os dilemas atuais da justiça brasileira foi o tema do segundo painel do encontro dos juízes federais do Brasil. Quem presidiu a mesa foi o conselheiro do CNJ, José Lúcio Munhoz. Procurar medidas para melhorar o judiciário brasileiro. Esse foi o principal ponto debatido pelos especialistas convidados para apresentar o segundo painel. Com o tema Judiciário, Dilemas Atuais e Desafios, o ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor da Justiça Federal, João Otávio de Noronha, foi o primeiro a falar. Não é só a questão salarial que deve nos afligir, concluo eu. Mas nós temos muitos outros pontos a melhorar. As condições de trabalho, a estrutura de carreira. Estamos mandando agora a criação de mais de 1.000 cargos, 1.200 cargos, atendendo até uma resolução do CNJ para a área de tecnologia da informação. Imprescindível para que a Justiça Federal possa se desenvolver, possa se informatizar e para que nós possamos de vez acabar com algo arcaico, que é o papel. Segundo Noronha, o Brasil pode ter a melhor justiça do mundo, mas para isso é preciso que haja uma reformulação no sistema recursal. Primeiro, uma mudança comportamental, uma simplificação recursal, uma simplificação das decisões judiciais, a eliminação da burocracia, proferirmos decisões mais enxutas, para que possamos decidir mais rápido, transformar o juiz num agente decisor e não um datilógrafo ou um digitalizador de sentença. É preciso dar ao juiz uma estrutura adequada, onde ele passa a decidir e não fica o tempo todo redigindo, para que ele tenha tempo de pensar e de decidir. Ou seja, neste congresso nós estamos verificando que nós temos que passar no Brasil por uma mudança cultural e comportamental dos agentes envolvidos com a justiça. Além disso, o ministro afirmou que para se mudar a justiça, é necessário que o juiz atenda a sociedade de maneira clara. Os agentes da justiça precisam conversar. A justiça precisa conversar com a sociedade, com o legislativo, com o executivo. Ela precisa conversar internamente e aqui nós estamos conversando tanto internamente como externamente. Outro participante do evento, o ministro Dias Toffoli, também afirmou a importância do cidadão se sentir seguro quando entra com uma ação na justiça. A sociedade hoje só tem segurança quando há um trânsito em julgado. Tamanha a quantidade de demandas e os conflitos que são levados ao judiciário. E ao levar ao judiciário, sempre se chegam às últimas instâncias, ao STJ e ao Supremo, e daí então eu disse essa expressão. A segurança parece que só existe nas relações na sociedade caso haja uma sentença com trânsito em julgado e aí então as pessoas se conformam com o fim do conflito. A valorização da magistratura também foi debatida no painel. Na apresentação do discurso, o juiz federal José Carlos da Silva Garcia discutiu o tema. A desmotivação a que eu me referi na minha fala não é com relação à quantidade de julgados ou à carga de trabalho que os juízes adotam, mas realmente há um sentimento de que a sua intervenção social mesmo, no âmbito do Poder Judiciário, se faz cada vez com menor prestígio, com menor autoridade, com uma participação menor. Então, a impressão que se tem é, cada vez a gente trabalha mais, cada vez essa carga enorme de trabalho crescente é menos valorizada, tanto dentro do próprio Poder Judiciário, quanto fora do Poder Judiciário. Outro tema debatido neste painel foi a celeridade da justiça. Para os especialistas, é preciso que haja uma diminuição no número de recursos disponíveis. E no próximo bloco você acompanha o último painel do 29º Encontro Nacional dos Juízes Federais, que discutiu a relação do judiciário e a mídia. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Seguinte, gente, presta atenção. Só tem uma coisa melhor do que poupar. É poupar na Caixa. Claro,
Eu sei como é que é, tá chegando o fim de ano, vem aquela graninha extra, 13º, férias. No fim de ano todo mundo quer gastar, comprar roupa nova, normal. Um quer viajar, outro quer comprar um computador pro filho. Mas pega uma parte dessa grana, separa e põe na poupança da Caixa. Porque tem um ano todo pela frente, se liga. Quem poupa, quando precisa, tem. Vem! No último painel do Encontro Nacional de 2012, foi debatida a relação do judiciário e a mídia. Diversos jornalistas explicaram o início da divulgação pela TV Justiça das sessões de julgamento do Supremo e também a relação da mídia com o crime organizado. Acompanhe. Há pouco mais de 10 anos, com a inauguração da TV Justiça, a população ficou mais próxima do judiciário brasileiro. Os julgamentos, as decisões e diversos temas ligados à justiça começaram a ser veiculados e atualmente já fazem parte do dia a dia do brasileiro. No último painel do encontro, a comunicação foi abordada por 3 jornalistas. O juiz federal Décio Jimenez presidiu a mesa. O primeiro a se apresentar foi Eugênio Butti. Ele explicou a importância do surgimento da TV Justiça. Os primeiros reflexos de que eu me lembro da TV Justiça eram comentários na seguinte direção, dos ministros, dizendo que encontravam telespectadores nos elevadores, nas compras, no shopping center, em estacionamentos, e ouviam comentários mais ou menos assim: ministro, eu vi o senhor, mas eu não me lembro bem, eu não consegui entender o que o senhor estava falando. Eu diria que o primeiro e mais fecundo efeito da TV Justiça foi um grande alerta para os ministros de que eles precisavam se fazer compreender. A justiça só é justiça quando atende o anseio de justiça da população. Quem também abordou esse tema foi o jornalista Felipe Seligman, que faz a cobertura do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que existem dificuldades de entendimento entre juízes e jornalistas, porque muitas vezes os repórteres não conseguem compreender termos jurídicos. A maioria dos jornalistas que acompanham o dia a dia das cortes superiores, eles não são formados em direito, então eles acabam chegando ali sem o conhecimento básico, eu diria, para que você acompanhe aquela cobertura. Então, você acaba tendo muito erro não sei, até de termo, e que isso incomoda quem é da área, a gente sabe disso. Eu costumo dizer que isso é uma bola de neve, porque o juiz ele acaba falando assim, não, eu não vou falar com o jornalista, porque ele não vai entender o que eu vou falar. E o jornalista acaba não entendendo do assunto, porque ele não consegue falar com ninguém que consiga explicar minimamente aquele assunto para ele. Um tema polêmico também foi abordado nesse painel. A mídia e o crime organizado foram explicados pelo jornalista Luiz Nassif. Durante a apresentação, casos que tiveram grande repercussão na mídia foram citados, como, por exemplo, o do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Por fim, o palestrante enfatizou a importância do jornalista ser imparcial e sempre se preocupar em passar a informação correta. Além disso, Nassif aconselhou os juízes a nunca terem medo da opinião pública e ir atrás dos próprios direitos se algo que foi publicado tiver alguma distorção. Eu acho que o Poder Judiciário tem que ter a transparência. Transparência não pode ser confundida com celebridade. Não pode. O grande juiz é aquele que não tem medo da opinião pública, que sabe respeitar a opinião pública sem temer a opinião pública e sem fazer o jogo da opinião pública. Todo esse processo de comunicação da mídia tem que ser também para defender os juízes quando houver essas movimentações detectadas aí que possam significar assassinatos de reputação em cima de interesses escusos aí. E a retrospectiva de 2012 do Justiça para Todos termina aqui. No próximo programa, você confere fatos inéditos de 2013 sobre a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Obrigada pela sua companhia. Tchau!